Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, amigos? Levar um boca de rua tiver para ajudar com o trabalho dos moradores de rua de Porto Alegre. Vamos começar? Podemos. Então, assim, ó, tem muita gente voltando aqui hoje e tem gente chegando aqui hoje. Assim, ó, a gente está em janeiro já, então a gente tem que fechar a edição. Então, quanto antes a gente encaminhar aqui, melhor. A edição, conforme a gente decidiu, ela vai ser basicamente em torno dos 18 anos do Boca, uma retrospectiva. E o texto de introdução, ele não está completo, qualquer pessoa pode complementar ele, mas o que eu tenho até agora, e que eu achei, aliás, super bom, gente, é o seguinte. Quando os integrantes do Boca de Rua se reúnem, todas as terças-feiras, na Escola Porto Alegre, eles formam uma roda. Ninguém fica na frente ou atrás de ninguém. Todos podem se olhar nos olhos da mesma distância. Em 18 anos de vida, passamos por muita coisa juntos. Juntos, essa é a palavra que nos define. Nós fizemos nossa própria lei, que é debatida, votada e revisada todos os anos. Tivemos momentos difíceis e ainda temos. Sofremos perseguições e preconceitos. Somos acusados de muita coisa. Perdemos apoios e o pior, perdemos muitos amigos que foram assassinados ou morreram por causa da péssima assistência oferecida para os moradores de rua. Denunciamos cada uma dessas injustiças pelo nosso jornal. Mas também falamos coisas boas, coisas sobre a cidade, nossa cidade. Porque, como qualquer morador de Porto Alegre, também somos cidadãos. Quando o jornal começou, não havia organização, mas hoje sim. E isso nos dá um grande orgulho e estímulo para continuar. Vida longa ao Boca. Eu vou pra te saudar. Abra o caminho dos passos, abra o caminho do olhar, abra caminho tranquilo pra eu passar. O jornal Boca de Rua, ele é um jornal totalmente feito por um morador de rua, né? Como eu sempre digo, ele é o único do Brasil e do mundo, né? Feito por moradores de rua, né? Por incrível que pareça, hoje com um site, um blog e também com o Facebook. Porque eu já conheci o jornal e já li o jornal 2 anos antes de ser integrante do jornal. Aí toda vez que saía eu sempre queria ver o novo. Agora olha só quem é a capa, é fulano, que legal. Mas eu não sabia o quanto era importante e quanto gerava renda e quanto trazia dignidade pessoal, entendeu? Que o jornal é tão simples, ele é aberto para todo mundo, ele não exclui ninguém. É só querer participar da reunião, que a reunião é aberta. É só ir lá participar que tu ganha o jornal. É 3 reuniões, na quarta tu ganha. Tu sai a vender
que sai a divulgar, que dá tempo de tu conhecer o que é o jornal, o que não é. É um jornal feito para que fala a realidade mesmo das pessoas que estão com vulnerabilidade social dentro de Porto Alegre, as fotos, as imagens, tudo nós que fizemos. E o jornal para mim é tudo, né? Que eu sou o mais chato, mais exigente, porque o bagulho, o cara tem que ser sério na questão do jornal, né, cara? As denúncias, tem muita coisa que tá escrita aqui que não sai. Tipo, na 0 hora. E deveria sair muito mais coisa. É que o jornal é trimestral, em 3 meses não dá pra te resumir o que acontece na rua em 3 meses. Se tu for olhar de ontem pra hoje e eu for te dar, eu faço um jornal inteiro. Jornal Boca de Rua, olha o Boca. Jornal Boca de Rua. Jornal Boca de Rua, pode passar? Pode passar, é que a gente está fazendo um vídeo do Boca, daí a gente vai fazer um documentário do novo do Boca. Boca de Rua, olha o Boca. Todo dia, né? A gente trabalha quase todo dia. Se estiver precisando, tu vai lá e vende o jornal, porque tu sabe que tu vai conseguir uma moeda para conseguir comprar um negócio para comer. Então é isso, eu acho que o Boca é todo dia, né? É 24/48, como diz a gurizada. O Boca é uma luta. A relação é tentar provar para eles que a galera da rua não é isso que eles estão pensando. Mostrar para eles que a gente também sabe se comunicar, sabe trabalhar, que a gente precisa de ajuda para também tentar mudar. Olha o Boca aí, olha o Boca, tá barato o Boca hoje. Eu não vou dizer que sofro um preconceito na rua, sabe, mas eu acho que quando no passar, no lado de uma pessoa, tu sente quando aquela pessoa ali tem um preconceito contra a cor escura. Mas eu não dou bola pra isso aí, sabe? Porque se eu for ir pro preconceito, eu já teria me matado já. Sério, já teria me matado já. Porque eu tenho que ir por mim, eu tenho que ir por mim, por Deus. Eu rezo todos os dias de noite e rezo todos os dias de manhã. Quando eu acordo de manhã, eu digo bom dia para meus amigos, bom dia para meus inimigos. Bom dia para quem gosta de mim, bom dia para quem não gosta. Bom dia, bom dia por estar vivo mais um dia. E vou seguir na minha vida, sabe? Vou vender meu jornal na sinaleira, se eu estou com fome, eu vou ali no restaurante, peço uma comida, se quiser me dá. Não faço nada de errado, peço numa boa e ganho. E eu acho que o preconceito, se me pegasse, eu já tinha me matado já. Eu acho que, mas o preconceito tem muito. Desde os professores me tirarem para uma pessoa que não consegue ter capacidade de fazer nada, até meus próprios colegas, perguntas. A pergunta mais. Agora eu não escuto tanto porque uma galera não me conhece, mas a pergunta que eu mais ouvia dentro quando eu entrei na universidade, assim, da questão. Eu não sei o que as pessoas fazem dentro da universidade, assim, que é. Como é que tu entrou na URGS? Aí eu, tripedagógico, né? Olha, eu peguei, fui lá no computador, fui no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coloquei meus dados todos lá, imprimi um boleto, arrumei uma doação porque tinha passado a época da isenção, fui lá, R$110, paguei, marcaram os dias da prova, o local da prova, peguei minha identidade, dei pro fiscal, Paraná, li a prova, fiz ali. Daí a pessoa olhava pra mim, tu tá me tirando, né? Eu disse, não, tu que tá me tirando, meu. Tem alguma outra forma de entrar na URGS sem fazer a prova? Não, mano, é lógico como é que eu entrei na URGS. Fazendo a prova.
Tem algumas pessoas, no caso meu, quer dizer, não é o meu caso, eu sou homossexual, mas não é o meu caso. Tem casos de homossexuais que vão parar na rua, tem curso, tem estudo, porque não tem o afeto da família. A família chota pra fora de casa. Daí eles entram em depressão e acabam procurando o quê? A rua, as drogas, a prostituição, o roubo. Uau. Mas tem vários homossexuais, que nem eu, que tem profissão. Tem curso de... Eu, pelo menos, um mês, eu não tenho vergonha de dizer um mês, mas eu tenho. Meu pai queria me matar quando eu joguei o curso fora de técnico de enfermagem. Ele queria me matar. Minha família toda me aceita, só que é uma coisa minha, entendeu? Minha, que eu resolvi, sei lá, resolvi vir pra rua. Tem muitas pessoas que olham, quando a gente vai numa firma largar um currículo, olham pela vestes da gente. Eu não me importo de botar uma camiseta, uma calça e um tênis e ir trabalhar. Não vou deixar de ser feminina, entendeu? Só que o que eu acho, pra mim, o que dificulta tanto pra mim quanto pra qualquer um que é morador de rua é o comprovante de residência dizendo que tu reside em albergue. Queimou o filme. É isso daí que trava as pessoas. Entendeu? No telefone, eles fazem, não, vem que tem vaga. Tu chegou ali, apresentou aquilo ali. Então a entrevista tá maravilhosa. Entendeu? Tu já tá Não assinando. serve pra nossa firma, não serve Tu pra não tem nós. o perfil. Não tem o perfil Tu não tem o que perfil. o lugar pede. É isso daí, que tranca um pouco. Eles não dão oportunidade pra pessoa, né? Porque vários moradores Evoluir, de rua... sei lá, se a pessoa tá ali, cada ambiente tem um modo de se portar. Nem todo ambiente a gente tem que se portar de um jeito só. Né? É isso aí que eu penso. Isso aqui, Rosina, para abrir? Eu acho que sim. Vai ter uma legenda, né? Quando eu penso em como nós começamos, eu vejo como a gente era pobre, né? Nas nossas propostas e como a gente subestimava tanto o grupo quanto a nós mesmas. Porque o nosso discurso era bonito. Era bonito, mas no fundo, a gente ainda tinha uma coisa bastante assistencial, uma pretensão de querer colocar o nosso saber à disposição de um grupo que não tinha acesso ao saber. E quando, na verdade, aquele grupo tinha acesso a um saber que eu nem de longe imaginava que existia, né? E o primeiro grupo que a gente trabalhou no Boca eram jovens já, tinham mais de 18 anos, mas eles eram os sobreviventes de um grande grupo de meninos e meninas que estavam na rua desde muito pequenos. Eles moravam, dormiam, trabalhavam e ficavam o dia inteiro ali na Praça do Cachorrinho, que é a praça em frente ao Colégio Rosário, mas ela era chamada assim porque tinha um cachorro-quente. Era o sonho dos guris comer aquele cachorro-quente, só que ele era caro, então era muito raramente que eles conseguiam comer. E também tinha o colégio, que eles nunca teriam acesso, né, ali. E eles eram muito poucos, acho que eram 6 que moravam ali. Eles guardavam um carro e ficavam por ali. Naquela época não tinha crack, eles usavam bastante loló. E a gente começou a trabalhar com eles, assim, no território deles, né? As reuniões eram lá, aos sábados, e começamos a falar, mas o que vocês acham que seria interessante a gente dizer para as pessoas, né? E aí eles começaram a falar. E eu comecei a me dar conta. A gente, na verdade, quando fala, a gente faz notícias. E a primeiro texto do jornal saiu pronto, gente. Inclusive, impressionante, assim, saiu praticamente pronto. E tinha e um deles disse uma frase do Jim Morrison. Tá? Assim, todo relógio está certo. Até o relógio parado está certo pelo menos 2 vezes por dia.
Meu calambre é pipipi. E a roda. Aí, ó. Eita, velho. Ei, minha roda. Tá ligeiro. Vamos trabalhar aqui, ó. Ele não vai ser desse jeito. Gente, ó, é o seguinte, ó. Hoje Jornal Novo. 18 anos. Tem algumas pessoas que não vieram, não podem vir. E eu então quero aprovar a liberação. Oi, Mosquito. Beijo. Tudo bom? Te amo. Quero aprovar também. Quero aprovar a liberação, então. Hoje a distribuição vai ser 2 cotas de 35, portanto 70 jornais. 70! Desconfiado, Rosina, que essa aqui é minha boca. Essa aqui, será que é, né? Eu vou lá e te arrependo. Nenhuma parte, não, não saiu nenhuma parte de detalhe. Ei! E aí, ó. A gente tá escolhendo um pra falar, né? Alessandro. Onde é que tá meu sorriso aqui? Mostra aí pra mim. Aqui é o dever do quem é assinante do jornal, que faz parte do jornal, e tem que assinar o jornal um por um. E nós estamos fazendo isso aí, por isso que tá essa roda aí grande aí, todo mundo assinando o jornal, Boca de Rua. Isso aqui é edição nova, fresquinha, que saiu dos nossos 18 anos, isso aí, ó. E viva o jornal Boca de Rua. Eu apresento o Jornal Falo, o jornalzinho do Boca, nova edição, matéria nova. Vocês querem comprar? Só isso? Só isso, Charlotte. É 2 pila, né? É. Obrigada, amiga. De nada, vem sempre. Eu? Tá me dando sorte, Charlotte? Aqui é a nossa assistência, né? O nosso ganha-pão, que na verdade, nesse jornal.
dá pra separar o dinheiro para algumas coisas também, se tu quiser juntar. Pode, né, evoluir, comprar uma roupa, dá pra te usar um boné, uma calça, um tênis, né? O jornal traz muitas outras coisas para nós, não só o que né, muitos falam aí nessas vidas aí, que dá para usar drogas e cachaças e bebidas. Claro, cada um tem a sua mente, ninguém critica ninguém, né? Na verdade, todo mundo bebe também, né? Todo mundo faz o que quer, a vida é... Cada um tem o seu livre-arbítrio. Tchau. Tchau. Fica com Deus, boa lida. O que tu acha? O que tu falar? Sobre a realidade da rua. Sobre os brigadianos, às vezes dando na gente, eles dão pau na gente. Já, uma vez lá no outro lá. Eu e meu marido eu tava no Zaffer e o meu marido tava sentado no carrinho. Chegou um brigadiano, já dando pau já em nós. A minha perna assim ficou roxona daqui até que assim, roxa. Bem roxa. E porque eu tava pedindo e meu marido tava dormindo em cima do carrinho. Na rua não é pra gente estar, não é lugar. É muito perigoso. Muito perigoso na rua. Muito ruim na rua. Muito frio, né? No dia de inverno é muito frio. Tem que estar achando água pra gente dormir. Descansar, às vezes não ir pra dormir, né? Quando tá chovendo, tem que procurar água pra gente ficar. E é muito ruim. Tem certas águas que às vezes corre a gente, né? E é ruim de ficar na rua. Tem muita gente que conhece o nosso trabalho. Tem gente que diz bem assim, eu não pego nem se for de graça. Sabe que tem muita gente que não gosta. Que nem esses tempos uma amiga minha foi vender para a mulher uma capa que a gente tem, que é um massacre, que é cheio de brigadianos, de policiais, militares, assim. E daí ela foi vender, né? Daí ela disse assim, olha, eu vou comprar, mas eu vou comprar escondido do meu marido, porque ele é da polícia. Mas eu gosto, eu leio escondido dele. Chega num limite que eu penso que, pelo menos eu, né? Eu já vivi tudo que eu podia viver na rua. Eu já não tô aguentando mais, sabe? O jornal até que tá me dando uma porta de entrada pra sociedade. E emprego de carteira assinada não tem nem pra quem tem casa, imagina pra quem não tem. A única saída é ir pra esquina e a gente não quer mais isso. Então, por isso que a gente tá ligada, tem que estar ligada nos programas sociais, tem que estar fazendo acompanhamento. Eu tô realmente com a intenção de sair da rua. Sair pra não voltar mais. Porque tá difícil, ainda mais pra mulher. Entendeu? Porque, imagina, vamos dar um exemplo. Eu chego atrasada hoje e não tem vaga no albergue, eu vou ter que dormir na rua sozinha. Imagina. Quantos bêbados, quantos tarados não tem na rua? Eu já acordei várias vezes com uns caras que eu nunca vi do meu lado, só que a gente sempre procura ficar de turminha.
Eu durmo com um facão embaixo do travesseiro. Sério, de medo. Quando nós chegamos na praça para trabalhar com aquela gurizada, já naquela época a proposta não era de ser assistencial. Mas era uma coisa muito comum a gente dizer assim, pensar e questionar como que isso está ajudando ou vai ajudar essas pessoas, né? Então, embora não fosse essa proposta, a gente fazia esse papel. A gente fazia mutirões para levar o pessoal para consulta, né? Na época, pelo menos 4 ou 5 deles tiveram a notícia que tinham AIDS de mão conosco na frente do médico. Com o tempo foi uma conquista, eu acho, né? Com o tempo a gente foi se dando conta de que o projeto não poderia ser medido dessa forma. Ah, saiu da rua, não saiu da rua, saiu da droga, não saiu da droga. Não era essa a ideia do jornal. A proposta era fazer um jornal, criar uma ponte de comunicação entre pessoas que moravam na rua e pessoas que moravam em casa. E também criar uma fonte de renda. Ainda não se tinha essa ideia de fazer uma coletividade que acabou surgindo, mas a proposta era essa, fazer um jornal. Mas de forma mais simples, assim, o que acontece? Se faz uma matéria sobre morador de rua e se pergunta, por que tu veio para a rua? Como é a tua vida? Mas jamais se pergunta assim, tu tem alguma sugestão para dar para o poder público? Como que poderia melhorar a situação de vocês? O que vocês precisam? O que tu diria para o prefeito, para o governador, para o presidente, seja lá para quem for, para o responsável pela assistência social? Como se o povo da rua não tivesse opinião e contribuições a dar. Para ver se vão aceitar essa matéria. A mesma coisa nós queremos no nosso papel. Mostrar em matérias e fotografias. O jornal é feito, nós tudo decidimos o que vai ser. E daí nós conversamos toda terça, daí faz os grupos e sai para fazer a matéria. E daí depois a gente vê, a Rosira ajuda também para ver o que a gente vai botar ali, o que vai ficar legal para botar ali, o que não vai. E a gente conversa, tudo é conversado entre nós. Não é uma pessoa que decide, é o grupo todo que decide. O grupo que vai aprovar o que vai ser decidido. O que vai ser decidido e o que não vai ser. Eu já vi algumas vezes, inclusive. Para mim, a rua é a mesma coisa que tu entrar no colégio. Eu acho que para mim é isso aí. Eu acho que na rua até tu aprende coisas melhores ou piores que no colégio. Tu aprende o mal e aprende o bem. Agora vale de ti querer ir pro lado certo, né? Eu moro na rua desde os 9 anos. Desde os 9 anos, eu tenho 52 anos, sabe? Então eu não ando meio sozinho na rua. Eu só converso com eles quando eu passo por um ou por outro. Mas tem pessoas que não gostam de mim na rua. E tem pessoas que gostam. Então, mas mesmo assim, a gente tem esse semblante que tá tudo bem. Mas quando tu vai dormir, botar a cabeça no travesseiro, na rua ali, para dormir, vem tudo esse pensamento aí, sabe? Pô, tô na rua até hoje aí, tô sofrendo pra caramba, sabe? Não fiz uma família, sabe? Não adquiri nada de bom, de importante, sabe?
E a gente vai levando assim, mostrando o semblante de tudo bom, mas não aqui dentro, dói pra caramba, sabe, meu? Dói pra caramba a gente tá aí, sofrendo na rua aí, levando pau da polícia, sabe? Não pode ter um barraco de um lugar que eles vão ali e recolhem todas as coisas que tu adquiride, entendeu? Eles tiram tudo e tu vai ter que começar tudo de novo. Eu acho que é ruim, pra caramba, dói mesmo. Tem uma coisa também que incomoda muito a gente, né? Eu tenho, por mim, né? Falando por mim, né? Das percas de material que eu digo em geral, assim, roupa, documentos, material de trabalho, colchão, roupa de cama, sabe? Essas coisas assim, cobertor, né? Principalmente no inverno. Eu, sinceramente, eu perdi as contas de quantas vezes aconteceu isso aí comigo, de eu ter perdido tudo, na real, assim, sabe? Eu lembro, assim, que da última vez eu perdi, né? Eu fiquei só com a roupa que eu tava no corpo. Isso é tudo de repente. É sério, tudo de repente. Que a viatura tava passando reto ali, ó. Do nada, a brigadeiro veio aqui. Eles estavam aqui limpando, aqui, roçando a rua. Aqui a praça, né? Primeiro eles limpando, a viatura passou, eles limparam. Aí o caminhão já estava lá do outro lado, o brigadeiro atravessou do outro lado e chamou o caminhão para vir para cá, para botar para dentro do caminhão e mandar embora. Foi tudo de repente. Que os guris foram lá para a sopa, né? Ainda falei para o brigadeiro ainda, os guris devem ter ido lá na sopa, né? Mas não, eles não tem aqui, não estão aqui, não tem dono, né? Tocaram tudo dentro do caminhão e botaram fora. Leva e não deixa a gente, né, recolher. A gente vê eles colocando nossos pertences no caminhão e a gente tem que ficar ali quieto. A gente não poder fazer nada, porque no momento que tu vai fazer alguma coisa, tu vai ser agredido, né, por um guarda municipal. E eles vêm e não oferecem nada, né? Pra te ver, a prefeitura não temos acesso a nada, não. O governo não tá nem aí por nós, né? Nunca teve. Aqui em lugar nenhum, né? Morador de rua para eles não existe. Vamos começar então? Vamos começar então, gente. É bem importante isso. Hoje é um dia bem importante para nós. Uma vez por ano apenas a gente faz isso. Então é importante que todo mundo tenha aqui, porque depois não adianta cobrar essa ou aquela regra se não for cumprido. Vou começar então. As regras de convivência do jornal Boca de Rua. As regras do jornal Boca de Rua são criadas pela própria equipe. Podem ser modificadas por meio do debate em grupo. São regras de convivência comunitária e, principalmente, regras de um grupo de trabalho. Direitos. Direito número 1. Todo integrante do Boca tem direito ao respeito por parte de todo o grupo. Seja qual for a sua escolaridade, condição física ou mental, tempo de vinculação à equipe, gênero e sexualidade. Alguma objeção? Pode falar. As regras do Boca. Eu acho muito engraçado esse termo, assim, mas são as regras de convivência. Elas começaram de uma forma natural, assim. A partir de situações foram criando maneiras de lidar com ela. Só que chegou um momento
que elas já eram numerosas, assim, e começou o pessoal a chegar, tinha muita gente nova, então a gente escreveu pela primeira vez. Houve um fato muito importante que foi a grande discussão das regras, que coincidiu com o processo de impeachment. E aí eu ficava vendo aquela gente dizendo aquele monte de disparate. E, paralelamente, o Boca, 30 moradores de rua, discutindo a sua própria lei de uma forma muito madura. E aí tu pensa, tem outras possibilidades, não precisa ser assim. Antigamente, antes de nós não fazer essas regras, acontecia chinelagem. Os usuários do Boca, um roubava, até dos apoiadores aí, né? Botemos na cabeça, os caras estão vindo para apoiar nós aí, nós roubar o celular deles ou a carteira. Aí botemos umas regras rígidas e tá firme o Boca de Rua. Faz 5 anos, eu acho que não acontece chinelagem dentro do Boca de Rua. Tinha uma regra que foi determinada pelo grupo e que para mim era um absurdo total, que é o seguinte: se desaparecer alguma coisa durante a reunião, desaparecer é um eufemismo de ser roubado algo durante a reunião, ninguém recebe jornal. E eu, sempre que a gente revisava as regras, eu tentava derrubar essa regra. Até porque é um horror chegar para 30 pessoas e dizer, olha, vocês não vão ter salário, porque a venda do jornal é salário, durante uma semana. Aí um dia o Leandro, um dos mais antigos, disse assim, Rosina, tu é muito engraçada, tu diz que confia em nós, mas tu acha que essa regra não pode existir? E eu, deixa eu entender, então, essa é uma regra para existir, mas não precisar ser cumprida, é isso? E ele disse, por que o Boca não pode ser um território livre de chinelagem? Aí tu não dá pro jornal? O que tu precisa do jornal? Jornal sim, meu. Ô meu, vocês não entenderam que ela falou que não vai dar jornal, ela só quer terminar a fala. Na rua não existe amigo, conhecidos. Amigo é a minha falecida mãe, que eu me lembro até hoje. Ela dizia, eu tinha 7 anos de idade, mas só que eu fugia de casa e ia para os abrigos, no fim de semana ia para a baia. E depois daquilo a minha coroa morreu, mas eu tinha 7 anos, me lembro até hoje. Ela dizia, meu filho, amigo é a tua mãe. Depois que a tua mãe morrer, tu não tem amigo. Eu e meus irmãos são meus amigos, que eles não me procuram, a minha família. Vocês dois não são amigos? Conhecidos. Conhecidos. Já falei, conhecidos é uma coisa, amigos é outra. Boa noite, tudo bem, queridas? Levar um Boca de Rua tiver para ajudar com o trabalho dos moradores de rua de Porto Alegre. É um jornal que é feito por nós mesmos que moramos na rua. E essa capa é edição especial porque é 18 anos de Boca de Rua. Deus dos primeiros exemplares está aqui dentro. É 2? Eu tô na rua por causa que eu conheci as drogas muito cedo, que era o tempo do cheirinho, da loló. Aí comecei a fugir de casa. Aí eu tinha o quê? Uns 7, 8 anos, minha coroa faleceu. Aí me criei no abrigo, formei maior de idade, eles não têm mais a obrigação de ficar comigo, né? E falaram pra mim, posso fazer mais nada por ti, né? Aí fiquei na rua.
Obrigado. Muito obrigada. Que agradeço. Obrigado pelo reconhecimento do nosso trabalho, queridas. Que agradeço. Ainda não sei ler. Ler assim, correndo, né? Mas soletrado vai. As pessoas me perguntam, mas aí eu explico que... Porque eu vou no grupo e eu sei as pautas que estão ali dentro. Não precisa saber ler para me saber o conteúdo que existe no jornal. Até também, estou precisando, se eu voltar para dentro de uma casa, estou pensando em voltar a estudar, né? Porque na rua não está dando mais. Ah, estou enjoado da rua. 11, 13, 14, 15. Eu acho que uma pessoa, nem eu tenho amigas, amigos, pessoas que eu gosto muito e que eu vejo dentro de uma garrafa. Eu não posso falar porque eu também bebo, né? Mas não, de segunda a sexta, segunda, de domingo a domingo. Pra mim, isso daí tudo é liberdade, meu. Pra mim, tu tá perdendo de ser mandado porque tu tá sendo controlado por uma cachaça, tu tá sendo controlado por uma pedra. Tá queimando o bombril. Bombril tu pega, sacode assim, sai um monte de... Aqueles aços voa tudo, né? Imagina tu puxando aquilo ali pra dentro do teu pulmão. Eu já fumei, eu tava dessas aí, só tulipa eu queria. Porque é mais prático, não precisa cachimbo, tu só enrola ali a pedra dentro do bombril, bota na ponta da antena, bota uma sacola ali pra não queimar. Esquenta a antena, né? Tu bota na boca e fuma igual cigarro. Acende, vai ficar aquele bagulho brilhoso. O cachimbo não, o cachimbo tem que ficar aqui, ó, com o isqueiro ligado até a pedra derreter. Ali não, ali tu só acende igual um cigarro e... Mas também te mata mais rápido. Claro, vai ácido pra dentro do pulmão, né, pai? E a droga do momento, agora nesse ano pra cá. Tudo que é lugar, né? Tudo que é lugar. Não é só aqui. Mas não sabe o que... Ah, não, o cara vê vários bagulhos, né? É outra viagem, tu sai do mundo. Tô aqui agora contigo, se eu dou um pega, eu já... Ah, nem tô prestando atenção, tô em outro. Mas dura pouco tempo a loucura. 1, 2 minutinhos já. Mas daí tu vai ver... Daí... Só pega pra botar dinheiro fora. É, e daí... Quer que só tu aquela fumar um sensação. cinquinho, Já aquele era. 5 vai te dar o poladão. Mas depois as outras é só ilusão. Então, tô botando na cabeça, meu pé da... Não digo que parei, né, Xalote? Mas como eu tava assim, ó, direto e reto, agora eu sei o que é dormir de noite. Eu não sabia o que era dormir na noite. Essa hora eu já estaria tirado, babando lá no sol, lá, ó. Mas que hora eu fui dormir? 7 horas, 6 horas da manhã. Claro que a gente também não pode lutar, as pessoas têm que ter força de vontade, não adianta nós querer lá ajudar e a pessoa não ter força de vontade. Eu fui uma que eu vi que muita gente queria o meu bem e não viraram as costas pra mim. Mas chega o ponto que as pessoas, chega o ponto que tem limite, né? Que a pessoa vê que aquela pessoa não está se ajudando, desiste. Mas aonde vê que aonde virar as costas é a pior coisa. Quando tu vê que não tem ninguém para te ajudar, para te apoiar, é onde tu recai mais ainda. Foi aonde que eu achei que eu não tinha ninguém, eu tinha recaído a full. Tinha entrado até pro tráfico, coisa assim. Aí teve as pessoas que foram ali na praça conversar comigo e me tirar dessa. Senão, ou ia, tipo assim, porque vocês sabem, tráfico é 2 opções, é morte ou é cadeia. E eu tinha 2 opções, era morte ou cadeia ou ter uma vida normal. E o que é curtir a vida pra ti? O que é curtir a vida? É sair, ir numa praça, o que é curtir a vida? Sair, ir numa praça, que mais? Conversar, dar risada, se arrumar, comprar roupa, comprar coisas.
ganhar coisa, e quando tu ganha perfume, coisa de alguém, tu cuida de andar arrumada, entendeu? Tá ali com teus amigos conversando, brincando, às vezes a gente, né, dá uns passeios, isso é curtir a vida. Agora, aí onde a gente não curte a vida é ficar tocada no canto, fumando, sabe, usando droga, aí tu acaba vendendo teus negócios, tu acaba trocando tudo. Eu fui uma que já vendi várias coisas minhas. Sério? Já chegou assim a vender? Tudo. Eu já vi gente que ficou 10 anos fora da rua, brigou com a mulher, se separou. Aí eu vou lá visitar os amigos. Sabe que tipo de amigo que tu vai visitar e tu sabe muito bem o que eles vão estar fazendo quando tu chegar. Então, subconscientemente, tu já tá indo lá procurar. Tu vai chegar lá e fulano, como tu tá bem? Fulano tá bem, tá com dinheiro. Meu cupicha. É só botar um no cachimbo pra te dar. Aquele ali já vai ter o dinheiro, já vai ter o tênis, já vai ter o celular. Tu já vai em casa, já pega o que tu mais tem, já não tá afim de ficar mesmo, já volta pra rua de novo, já vende tudo, já termina com a tua vida. Já acaba com a tua Daí vida. depois tu para pra ver o que eu fiz, agora Pô, é tarde. cara, fiquei 10 anos Daí pra até adquirir. a pessoa ter confiança de novo contigo, que tu realmente mudou, que tu não quer mais, que tu tá tentando te ajudar, pros outros te ajudar, porque o primeiro lugar que tem que se ajudar é a gente, pros outros poderem ajudar. Daí leva anos e mais anos, tu vai sempre naquilo ali. Amanhã. Aí eu trouxe ele ouvir esse aqui, dar uma boa matéria. Mas quem acredita sabe, o nosso mundo vai virar em guerra. O apocalipse pode ser. Aqui tem duas discussões. Uma é a de vocês como povo da rua, né? Com toda a preocupação nesse sentido. A outra é de vocês como jornalista. Então, o que nós temos que fazer agora? Porque uma vai complementar a outra, certo? A gente tem que se organizar, tem que ver se tem que levar máquina, tem que ver quem vai ir. A gente vai montar os grupos, tá? Na verdade, são dois grandes grupos. É a matéria sobre as mudanças dos equipamentos e a matéria sobre a segurança alimentar. E a dos trans? Eu queria isso que eu ia dizer, eu queria um caso, tem trans e sobre a questão dos caras que estão matando as minas, sobre o tal de 2018, aumentou um monte de caras espancando, os caras espancando Eu as ia minas. lembrar essa, que era uma pauta que já tinha surgido aqui também, que era a dificuldade da vida das trans e o aumento da violência com a mulher. A gente até pode encostar com a matéria do Carnaval do dia 8 na EPA e também da vitória dessa escola de samba que falava da Mangueira, e teve a Tuiuti também que falava um pouco disso também, né? Da Marielle, né? Isso, eu estou preocupada com uma coisa, nós temos 4 matérias grandes, cada matéria dessas pode dar capa, prestem atenção. Não tem que nem conversar sobre a capa, gente. Não, você sabe o que eu quero falar, porque a gente nunca fez uma capa com trans na frente. Já que a gente vai falar sobre trans, eu acho que nada mais justo que botar isso na capa. A gente já tem essa ideia, vamos atrás de boas fotos.
já agora, não tem jeito, tem depois, tá? Eu só quero um pra fazer um dinheiro pra mim. Isso, Adquiri meu trabalho, senhora, para me ajudar. Moço. Adquiri meu trabalho, moço, para me ajudar. Adquirimos, senhora, para me ajudar. Obrigado. Adquiri meu trabalho, gente, para me ajudar. Nada. Moço. Obrigado. Adquiri meu trabalho, moço, para me ajudar. Obrigado. Adquiri meu trabalho, gente, para me ajudar. Obrigado. Adquiri um gente para me ajudar. Se quiser me ajudar com um pastel, te agradeço. Gente, obrigado. Adquiri um, senhora, para me ajudar. Obrigado. Adquiri meu trabalho, gente, para me ajudar. Vou trocar por um pastel, simples assim. Obrigado. Adquiri um gente para me ajudar. Obrigado. O meu nome é Paulo Águas, é o meu nome de guerra. E atualmente eu sobrevivo do jornal O Boca de Rua. Tem vários julgamentos, as pessoas julgam a gente, eu, tu, que mora na rua. Eles sabem que às vezes a gente faz coisa errada. Ninguém é santo. Lugar santo é no céu. Aqui na Terra a gente está numa guerra e a nossa guerra hoje é uma guerra sem sangue, é uma guerra de diálogo. Estou na rua há 8 anos já, desde 2000 e... faz 8 anos que eu estou em situação de rua. E aí eu conheci os equipamentos da prefeitura, eu conheci como funciona a dinâmica na rua. Até isso acontecer foi um sofrimento para mim, porque eu cheguei na rua, eu não tinha onde dormir. Eu não tinha o que comer, eu vim do manicômio, tu entendeu? Simplesmente era ficar com a família e fazer as regras deles ou ir para a rua. Eu preferi então a rua, porque a regra deles para mim não serve. Ai, agora eu quero, muito obrigado. A maior dificuldade que a gente encontra na rua é de pouso, por exemplo. Nós fomos agora no albergue municipal, ele tem 120 vagas e tem 180 pessoas na fila. Todo dia uma disputa por uma colher de arroz, por uma colher de feijão e por um pouso. Infelizmente, em Porto Alegre, a situação é essa. Então, há uma disputa. Isso não é normal. Eu te digo com certeza, é normal tu disputar uma eleição,
tu disputar um Grêmio Náutico União, esses Grêmio Juventude que tem no colégio, agora disputar uma colher de arroz, de feijão e um poço, dá licença. Moço, obrigado. Adquiri meu trabalho, moça, para me ajudar. Obrigado. O meu sonho é ter o poder. Mais nada, além disso. Entendeu? O que tu achou bom ou ruim? O poder... tá, então deixa eu falar de novo. Não, segue. Tá. Gente, a pessoa, independente da situação, independente de qualquer coisa, ela tem um sonho. O meu sonho, primeiro, eu acredito que o jornal vai realizar. É uma coisa tão simples e tão fácil. É ser vereador. Meu amor por você chegou ao fim. É tudo que tenho a dizer. Também não precisa sair assim. Espere o dia amanhecer. Meu amor por você chegou ao fim. É tudo que tenho a dizer. Também não precisa sair assim. Espere o dia amanhecer. A rua, ela não te faz pergunta, né? Ela te acolhe, né? Muitas vezes as pessoas perguntam assim, por que você não vai para um trabalho, uma casa, né? Vai para dentro de uma casa, mas o povo da rua, quem vive na rua, como eu que me encontro há 10 anos nessa situação, a gente se sente só. Se você sair da rua, tem vários colegas meus que saíram da rua, foram para dentro de casa, ficaram um ano dentro de casa, mas se sente sozinho, se sente não acolhido, como a rua acolhe. Quando eu cheguei na rua, fazendo aquela avaliação lá do passado, eu era um alcoólatra, né? De beber mesmo, sabe? De beber, sabe? Hoje não existe sair de beber socialmente, não. Mas em vista do que eu bebia antes, hoje eu não bebo nem a metade, entende, né? Então, na realidade, eu vim parar na rua por fato do alcoolismo, né? O grupo Boca de Rua, ele não faz pergunta, ele não quer saber de onde tu veio, né? Não quer saber por que tu tá ali, né? Se hoje eu tô falando o que eu tô falando, né? Por livre e espontânea vontade, né? Porque eu acho que é um dever meu também de né, colocar, né, porquê, e talvez não fique bem explicado, muitas pessoas talvez não vão entender, né, mas eu quero que entenda uma coisa, só entendendo uma coisinha eu já fico satisfeito, que o Boca de Rua é uma família, o povo da rua. Chegou na porta, pé na porta. Até mesmo, meu Deus. Vamos lá, o copo aqui. E o resto tem que ficar na rua porque ela
pessoas não têm opção para ir para outro lugar. Eu acho que isso é uma parte bem importante da matéria. É porque essas pessoas estão na rua por N motivos, né? Daí saiu dentro do armário, o pai não esteve em casa, a mãe não esteve em casa, o irmão. Hoje que para mim vai virar uma... Já virou. Esse é o projeto dele para a visão de população de rua. A organização vai ser, se até hoje não teve uma organização pela prefeitura. Eles já estão vindo já com a intenção de não dar certo. O desvio de verba pública é mais fácil que execução. Não é o coordenador do equipamento, ele não pode pegar a grana lá e comprar. Vai ter que solicitar. Dessa vez não foi o Dredd? Não, dessa vez foi. Isso aí, obra-se a água. Eles saíram. O cara tá com uma carteira de salto se pegando, hein, Leandro? Tá louca, Leandro? Bom dia. Bem? Quando ele quebrou a bacia, ele ficou 23 dias na rua. 29. 29 dias na frente do POP. Não tinha ninguém pra... Assim, delas podiam ter ligado para o consultório de Não rua. me deram comida, não me deram nada. Que Nada. eu falei que me deram, não me deram nada. Nada. Eu que tinha que entrar dentro do POP, pegar um sabonete, tomar um banho, pegar um sabonete ou uma comida para poder dar para ele. Porque não podia... Deixava de comer para dar para mim. O resto dos outros para me comer. Entendeu? Os guris me apoiavam ou eu comia pouco, entendeu? E dava para mim no dava prato. Pra ele, No fazia. pote botava para mim. É muito sofrimento, Deus me livre. Entendeu? Esses 29 dias para mim foi um sofrimento. Eu Às tinha que ir vezes na eu tinha que vir na sinaleira. ou então pedir pro tio ali emprestado, que o tio me ajuda também. O senhor aqui do taxista ajuda muito nós. Quando a gente precisa, ele ajuda nós. Então eu chegava aqui e pedia para ele ajuda. 20 pila, 30 presta 20 pila. Tal, fim do mês eu te 2, 3 dias pagava. quando a gente lá recebeu o bolsa. Entendeu? 2, 3 dias antes. Né? Porque aquele ali estava quebrado. Tava, muita dor. Eles me arrastando no colchão pra cima e pra baixo. Baixo de chuva. E chuva, me dormindo na chuva. Ah, Deus Deus. A gente se arrastava, porque quem me ajudava mesmo, realmente mesmo, era o Leandro, a Alessandra, o Carniça. O Carniça fazia barraca pra mim, cara. Fazia barraca ele tinha uma pra mim, barraca. Aí ele tinha uma barraca aberta, sabe? Que não tinha os varetas. Não tinha vareta. Ele vareta. me botava e fechava assim, ó. Pelo colchão, entendeu? Aí fechava assim do lado, botava ali do lado, que nem aquela tela ali, botava assim, gravava ali e depois botava pro lado. Aí ficava eu. E ali, quando o dia de chuva, para dar banho nele, eu tinha que botar aquela barraca para poder dar banho nele ali na frente. Que eu vinha, pegava. Tomava banho de leito. De leito. Como se a gente estivesse no hospital. Só lavava as vítimas e já era. E a cabeça que dava para lavar com. Jogava com a garrafa, pegava quando não doía demais, né? Também tá mais isso. Quando ela me virava pro lado e pro outro, né? Doía, dói mesmo. Doía. Porque uma dor de uma bacia é horrível, né? Não te mexer, né? Mas no colchão. Os que mais ajudam mesmo realmente é os moradores de rua. E as pessoas que moram aqui perto dos prédios? Faz. Tem uns que ajudam, tem outros que nem ajudam. Vou dizer pra ti, de 100%, 10 te ajudam. 90 nem te olha. Nem te olha. Na real.
quando eu comecei a morar na rua mesmo, arrumei uma madrinha. Mas que eu posso dizer, né? Que a gente assim, que eu fui pedir uma água pra ela, se ela tinha uma água pra me dar, que tava calor, eu fui pedir uma água e ela falou, moça, tá com fome? Ela olhou pra mim, tá com fome, assim, tô. A cara da fome. E ela disse, tá com uma cara de fome. Eu assim, não tenho nada, eu tava até achei jornal. E ela disse assim, tá, então vem, daqui a pouco tu passa aqui que eu te dou um pouco de comida. Daí ela pegou, me deu me encheu. Não te importa? Que ela disse que pra eles é o que sobra, né? E ela pegou, me deu lá e me deu, me dá. Olha, meu bem, sinta as cores do mundo, tateie arquiteturas, pessoas são areia. Pare, meu bem, respire bem profundo, conspire horizontes, pessoas são profundas. Não esquece que aqui, ó, quando aqui, entendeu? Ó, tá gravando. Ó, parou. Isso aqui é uma pausa, entendeu? É uma pausa. Pra desligar tudo aqui, ó. Mas aqui, isso aqui é melhor quando tá gravando. Apareceu vermelho. Aí tu quer. Ela fala, para de falar, não tá interessando muito. Bota aqui, né? Depois ela vai continuar. Volta lá, tá? Entendeu? E aqui eu desliguei tudo, mas depois quando iniciar a gravação, vai lá, tu aperta os dois. Os dois ao mesmo tempo, tá? Deu com a sua aula aí? Barbaridade. Vai, ela fala. Coragem, coragem. Quando a vida te encontrar, coragem, coragem. Eu acho que essa é a primeira coisa que deu luz ao Boca. Não foi a nossa ideia, não foi o sonho. Foi quando a gente estabeleceu alguma espécie de confiança entre nós e eles. Nós fizemos um acordo com eles, que era o seguinte, que nunca eles iam na hora do jornal,
que jamais eles iam chegar na praça, olhar para aquele banco onde a gente sentava e não ter ninguém, a não ser que a gente combinasse antes. E essa foi uma combinação que ela perdurou nesses 18 anos, né? E aí que eu vou contar esse fato que eu acho muito engraçado, que eu acho que ele foi meio que decisivo assim para a gente romper a primeira barreira, que é a barreira da confiança, né? Esse dia eu estava sentada ali e eles cheirando loló, enlouquecidos. Eu digo, gurias, parem, pelo amor de Deus, que eu estou já ficando... Quem vai ficar chapada sou eu. Aí um deles olha para mim assim, Rosina, tu já nasceu chapada. Então, o que tu tá fazendo? Se não, o que tu estaria fazendo aqui conosco num sábado de tarde? E eu acho que aquele momento, pelo menos para mim, foi alguma coisa assim... mágica, assim, sabe? Porque naquele momento eu me dei conta de que havia algo mais do que uma proposta de trabalho, do que uma proposta de doar algo e de receber algo, mas que havia uma possibilidade de se construir algo muito mais profundo. Vou comentar já. Eu vou botar as experiências. Agora pode falar. Tá, meu nome é Josiane de Oliveira, eu sou nascida em Juí, vim pra cá com 14 anos, hoje somente eu tenho 40 anos, vivi toda a minha vida aqui, apesar de 4 anos atrás, eu vivi na rua, fui bastante abusada, usei droga, cachaça, perdi minha filha, peguei uma tuberculose, fiquei quase 3 meses no hospital, quase morta. A alergia me deu um AVC, parei na rua, depois me deu tuberculose, eu não estava fazendo tratamento do HIV, quase morri. Eu tenho que mostrar uma foto minha antes e depois, para ver como é que eu tô hoje. Bem recuperada, mesmo. Parei de beber, não parei de beber, não parei de fumar meu cigarro, não parei de tomar meu café, não parei de tomar meu chimarrão. Gosto muito que me gostam, sou amigo de todo mundo. Só que não gosto daquelas que me... Eu sou muito brava, eu não aceito muito. Agora vou botar meus dentes, agora em fevereiro, porque tudo por causa de paulado que eu levei dos maridos, que eu arrumava na rua. Hã? Como assim, pauladas? Eu muito teimosa, né? Eu não aceito. Às vezes ele estava cachaçado ou não, ou drogado ou não, agora que não é não, me dá uma porrada na boca. Pode ver? Uma porrada na boca, agora vou botar meus dentes, espero que não me dê mais soco na minha boca, não. Aí vai ser caro o coisa que eu vou botar. Oi, tá falando comigo ali? Agora eu tô muito bem, pelo menos tô limpinha. Não tenho piolho. Pinto meu cabelo, tomo banho a hora que eu quero, o dia que eu quero, de noite, de madrugada. E faço minha comida, lavo minha roupa, tô bem. Hoje não podia nem mijar, nem fazer outra necessidade para trocar até um absorvente. Era difícil para nós mulheres. Para os homens não dá em nada, né? Mas para as mulheres dá. Não tá gravando mais. É verdade. Você dormiu sozinha na rua? Hã? Você dormia sozinha? Já dormi já, mas o olho fechado, o outro aberto, que eu morria de medo. Eu já fui estrupada dentro do tesourinho. Eu deitada lá embaixo de uma árvore, lá queimando de febre. Eu não sabia que eu estava com tuberculose. Não comia nada, só tomando água. O cara me estrupou lá dentro mesmo. Eu falei, não faz isso que eu estou HIV. E não estou fazendo tratamento. Ele pegou, me bateu, deu um monte de tapa na minha cara e me estrupou assim mesmo. Na hora que pensei, ele pegou e saiu e disse, ó, não fala nada pra ninguém. Tu pra lá, eu vou te pegar. Na hora eu me apavorei, não conseguia nem subir, tipo, tão fraca que eu tava. Peguei, pulei,
aquelas grades grandes ali do tesourinho. Vai lá no peixe dos guris, falei pros guris. Os guris foram lá dentro do tesourinho, ver quem que era. Depois descobriram que era no edifício ali, os guris dali. Que é o filho de um policial, uma família boa. Tinha uma casa, não botava nada pra ele, nem comida, nem nada. Bom colégio. Um rapaz estuprando gurias, mulheres da rua. Mas eu doente, queimante de febre, desculpa a palavra, vou falar, é foda. É foda, além de estar com dor, não conseguir comer nada, tá fraco, e sentir dor ainda, ser estuprado. Não manchou meu corpo, manchou minha mente, minha alma manchou. E que eu nunca fui estuprado. Primeira vez eu fui estuprado. E não foi fácil. Não vou falar em detalhes que pra mim não foi bom. Foi o maior pesadelo que eu tomei na minha vida. Foi isso aí, depois não quis mais ficar na rua. A gente quer sair da rua sim, mas a gente quer sair da rua do jeito que a gente quer, não do jeito que as pessoas querem que a gente entre para dentro de uma casa e a gente quer fazer a vida da gente como todo mundo faz as vidas deles, conquistando as coisas, trabalhando, que não tem emprego para todo mundo. E mais de nós que nós temos um estudo muito baixo, segunda, terceira série, quarta série, até quinta, o máximo, sexta. E o mundo está evoluído, né? E não adianta tu dar casa se tu não traz trabalho, não adianta tu dar trabalho e não preparar aquela pessoa, né? Porque eu acho que tu não vai tirar uma galera que está na rua há 20 a 30 anos só dando uma casa. E também tem aquela coisa que a gente chama de muitas, dá para se dizer assim, cicatrizes, a gente costuma dizer sequelas da rua, sabe? A pessoa que ela vive normalmente a pessoa que vive na rua, se ela não tem um problema psicológico ou emocional, né? Se ela não tem, ela vai contrair ela vai criar, vai acontecer esse problema com ela, vai dar um problema. Então isso que eu digo que são sequelas. Não vou dizer que não tem cura, entende? Porque eu acho que cura é uma palavra meio forte, né? Mas eu acho que tem uma dificuldade um pouco maior de voltar ao seu normal, né? Se é que existe alguém normal, né? Mas é isso aí que eu me refiro, né? Nessa parte da dificuldade, né? Da pessoa demorar mais tempo a se adaptar, não. Dizendo de novo, não que a pessoa não queira ou não tenha vontade de sair da rua. Eu acho que é, sim, bem possível, sim, de sair da rua.
existe uma coisa dentro desse jornal. Olha, eu já participei de outros projetos, de outras discussões, de outras coisas. Mas eu tô falando de mim, né, Anderson? O Jornal Boca de Rua, na minha opinião, é a maior ferramenta de transformação social que eu já conheci na minha vida. Nem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é tão transformadora quanto esse jornal. Porque o que os grupos vulneráveis estão acostumados? Quando você pede uma coisa para ele, quando você fala alguma coisa para ele, você que está numa relação de poder em relação àquele grupo, a tendência do grupo é aceitar e ouvir, não, sim, senhor. Então a autonomia, o protagonismo, a crítica, a autocrítica e questionar e querer saber por quê, o próprio jornal conseguiu reunir todas essas coisas que a gente quer que o sujeito tenha, que os projetos sociais tenham. O Boca de Rua não é um projeto, né? Vamos ver a capa do esteroide ali. Vamos ver a capa. Aqui que é um pé, que é um leque. Bom, a capa... os três. A capa, gente, é essa aqui, ó. Vamos ver, vamos ver? Tá valendo. Vem, eu vou passar pra todo mundo. Ficou legal. Bota a foto aí. Cadê o stick? Pra passar pra ver. É a Aline. Foi a Aline que fez. A Duda. Como é que você botou o toque? Tá, assim, gente, ó. Eu vou passando um. Vou passando um aqui, tá? E outra coisa, e normalmente as organizações, né, e os movimentos sociais, até os próprios movimentos sociais, sempre tem as lideranças, essa palavra, né? E o Boca de Rua não tem as lideranças. Quando tem um convite para o Boca de Rua fazer uma representatividade, todo mundo que acha que está a fim de ir, se candidata, e se tiver vagas limitadas, é o grupo que vai decidir quem vai. E a supremacia da decisão do grupo, às vezes os colaboradores também têm voto, às vezes eles saem com voto vencido. E aí é isso. É isso! Boca de Rua. Se eu tenho medo, eu acho que se eu disser que não, acho que eu vou estar mentindo pra mim, né? Eu tenho medo, sim, sabe? Medo de dormir sozinho, de noite, sim. Em lugares muito... não gosto de dormir em lugares muito desertos. Também não gosto de dormir em lugares onde que... como é que eu vou dizer assim? A passarela, sabe? Onde que tem muito movimento de pedestre, né? Até mesmo de carro, né? Até mesmo muito perto de via pública, né? Daqui a pouco um carro desgovernado ali passa por cima do camarada dormindo. Se estiver dormindo assim, sozinho num canto assim, passar um carro ali, abaixar o vidro do carro e te dar um monte de tiro, sabe? Ou uma pessoa que tá muito drogada de álcool e chegar ali e te meter, dar uma facada em ti, sabe? Tem medo de morrer. Pensa nisso? Às vezes. Às vezes eu penso. Mas às vezes por mês, duas.
Já penso nisso. Eu tenho medo de ser morto e não ser lembrado. Eu tenho medo de morrer e não ser lembrado. Tenho medo de tomar facada. Tenho medo de ser abandonado. A primeira morte nossa foi, eu acho que no terceiro número do jornal, que foi o Mercedes. Mercedes é lendário, assim. Ele era, no começo, ele era super refratário ao jornal e depois ele se apaixonou pelo jornal. E o Mercedes, ele era inquieto, ele não parava um minuto e tal. E ele adoeceu, ele tinha AIDS, e ele adoeceu, foi hospitalizado. E eu lembro que eu fui visitar ele no hospital e ele não parava um minuto. E eu digo, tá, Mercedes, tá, te acalma, vamos escrever o livro que tu quer escrever. Ele queria escrever um livro. E aí ele disse, tá bem, anota aí. Meu nome é Luiz Felipe da Luz e eu nasci no dia 25 de dezembro. E alguém me disse que eu sou filho da Luz. E eu devo ser mesmo, porque eu já levei tiro na cabeça, facada e fui atropelada, não me lembro se 8 ou 12 vezes. Uma vez por um Mercedes-Benz. E por isso meu apelido é Mercedes. Mas eu aqui não quero contar a minha história, eu quero contar a história de outras pessoas que eu convivi na rua, porque eu estou na rua desde criança. Vai ser a história de um boca de rua. Bota um ponto aí. E agora estou cansado. Tá bem, Mercedes. Dei um beijo na testa dele, fui embora. Acho que uma semana depois ele saiu do hospital. Ele estava tão fraco que ele não conseguiu atravessar a rua num sinal, né? Num único sinal. E uma semana depois, logicamente, ele morreu, porque largar uma pessoa nessas condições. Foi a primeira morte, a gente fez uma edição especial sobre isso. E depois disso, gente, houveram muitas mortes, assim, no Boca. Eu lembro que teve um único ano que não morreu ninguém, que a gente festejou com um bolo de chocolate. Porque todo ano morre, sendo que, às vezes, teve uma semana, que foi, eu acho que a única semana que eu achei que eu não ia conseguir fazer a reunião, que morreram 3. Eu lembro que o Leandro disse, te acalma, mãe, que ainda tem mais um. E eu sentei na calçada e eu sentei na calçada. E eu disse, eu não vou conseguir fazer a reunião. Eu não vou conseguir, eu pensava, né? Eu não vou conseguir. E o Leandro me disse, força na peruca, mãe, a gente precisa de ti. E eu levei... Eu não sei como é que eu fiz. Foi a semana que morreu o Paulinho. E eu não sei como é que eu fiz aquela reunião. Eu não sei o que eu disse, eu não sei o que eu fiz. Mas a Rita foi um caso, uma parte no jornal, ela foi um divisor de águas, assim, até para esse outro posicionamento das mulheres, né? E a Rita foi um caso estranhíssimo lá no jornal, porque ela brigava o tempo inteiro. E ela era suspensa porque brigava.
E ela me mandava, puta que pariu, me chamava de velha louca, me dizia tudo, né? E eu dizia, Rita, porque senão eu vou ter que te suspender. Pode suspender, vai a puta que te pariu, vai tomar no teu cu, e saía furiosa. Todas as reuniões que ela ia. Ela ia até a metade, ela ia bem. Depois ela começava a aloquear. A Rita era uma pessoa boa, né? Ela era minha melhor amiga, a gente era melhores amigas. Aí eles achavam que a gente era até machorra, achava. Por causa que a gente dormia junto, comia junto, tomava banho juntas, sabe? Fazia as falcatruas juntas, sabe? E então a Rita é uma pessoa que ela gostava de crianças. Onde que ela via criança, ela não deixava nenhuma criança mal. E não deixava ninguém mal, ela fazia almoço todo dia para todo mundo, fazia comida para todo mundo, sabe? Fazia as ladaias dela, normal. Sempre fazendo ladaia, sempre xingando, colocando na boca. Mas ela era uma pessoa querida. Ela só não durou, que ela desanimou da vida, né? Por causa que ela teve aquela internação compulsória, que a gente lutou até com os brigadianos para não levar ela. Eu acompanhei ela até. E aí ela tinha sido presa, foi presa, voltou, ganhou um nenê, tiraram o nenê dela. Aí foi onde que ela desanimou da vida. Ela pegava as gordurinhas e já disse, ó, isso aqui tem agora, vamos ver o que tem depois. O outro já ia lá, pegava um arroz, já pegava uma massa, outro, Deus. Ligeirinho já partiu o almoço, ligeirinho. Ela é esperta. Tinha uma vez que eu fui com ela e ela pediu pra amiga dela Dizia que ela tava grávida. Peraí, só um pouquinho, deixa eu falar. Não tava junto. A gente ia lá pegar nesse como é que é, no açougue, a gordurinha que ela falava, tanto que ela gostava. Daí a gente foi ali, tá, tudo bem, ela conseguiu a gordurinha. Depois a gente foi ali na padaria, conseguimos tomate, né, umas cebolas. Faltava o arroz, né, ou a mistura. Daí veio uma amiga dela que já conhecia, comprava o jornal dela. E ela deu oi, daí ela veio assim, oi. Daí ela perguntou, não tem uma moedinha pra me ajudar pra nós fazer um almoço? Ela disse, tem, tá. Aí ela pegou com essa pra Rita. Sabia que essa aqui é minha amiga? Ela tá grávida. Ela tá grávida. Aí a mulher olhou pra mim, você tá grávida? E eu fiquei sem responder, fiquei quieta. Daí ela, não, tá assim, ela tá de 4 meses. Ela deixou até a barriga. Daí eu peguei e olhei. Só que eu tinha mais barriga, né? Quem olhava eu dizia que eu tava grávida realmente, né? Todo mundo que olhava pra mim achava que eu tava grávida. Daí quando eu vi ela bem assim, mas você tá grávida mesmo? Daí assim, Aí a Rita me olhou, eu olhei pra Rita. Não falei nada dela, não, tá assim, ela tá de 4 meses. Sabe o que é? Não sabe não, não viu ainda. Era o golpe pra poder ganhar um trocadinho, né? Pra poder fazer o almoço pra gente comer. Opção. Fora pouco tempo ainda. Não, tá ótimo. Agora com um sorriso. Aê! O jornal sai sábado, tá? Tem um feriado no meio e a gente vai esperar que isso não atrapalhe, mas acho que não vai atrapalhar. Mas se caso der zebra, a gente dá o antigo e terça dá o novo. Tá, gente, assim, ó. Ia ser no sábado? Vai ser no sábado. É isso que eu tô falando, só se der zebra. Só se der zebra por causa do feriado. Bom, alguém tem informe? Sobre o Seminário Internacional de Redução de Danos, que vai acontecer daqui a um mês. Vai ter uma pré-regional aqui, esse final de semana, né, dia 3 e 4, no auditório da enfermagem ali na URGS, ali no Campo Saúde. 3 e 4? É, sexta e sábado. Aí sexta começa às 9 da manhã e vai até às 5, eu acho, e sábado vai até o meio-dia. Eu acho que dá pra o Boca fazer uma venda coletiva na sexta-feira lá pra pegar uma grana pra... Não, dá pra fazer um churrasco. Eu vou, né? Tô comprometido já, eu vou, né? Sexta-feira, sábado, domingo. Só um pouquinho, gente. Vamos anotar aqui. Quando que é isso aí, essa... Sexta-feira. Sexta-feira. Aonde? Na Fabico. Não, não é na Fabico, é na enfermagem, é. Tô dentro, eu vou.
Mas é venda coletiva. É venda coletiva. Mas de manhã é nós, pai. Depois de tarde é nós. Fiscal meu nome que eu tô fora. Vamos ajudar o jornal. Deixa eu te abraçar, sem medo, deixa eu te escrever pra lembrar. Deixa eu te acordar, tirar com versos e melodias teu olhar. Teu cabelo solto ao vento, teu vestido meu, lamento vou dançar. Nos bares da tua cidade quero ver tua verdade libertar. Eu sabia. Eu já tava vendendo um jornal e uma menina me falou: ah, tu mora na rua? Eu disse: moro. Daí ela disse: não, mas tu não tem cara de morador de rua e a maneira com que tu fala também não é de morador de rua. E eu disse: por que tu acha que morador de rua não produz pensamento, não tem capacidade de pensar? E ela: ah, os que eu vejo normalmente não. Daí eu disse pra ela: não, mas tu tem que ver se o cara usou alguma coisa naquele dia que tu foi conversar com ele. Usa você alguma coisa e tenta conversar comigo. Ou o que você trabalha? Eu perguntei pra ela. Daí ela disse: eu trabalho com consultoria jurídica. Eu disse: cheira pó e vai lá dar uma assessoria, ver se você vai falar alguma coisa com alguma coisa. De repente vai ou de repente não, depende do que tu te conhece. Ela é... Pessoal, tudo bem? Alguém quer nos ajudar? Amanhã a gente está fazendo uma festinha de 18 anos e a gente quer fazer uma festinha, quem quiser levar um pouquinho para casa. Dividir um pouquinho o privilégio, é só 2 pila, bem pouquinho, 2 pila, pouquinho. Vamos pegar o exemplo da droga, assim, para ser mais claro. Primeiro, não existe um mundo sem drogas, não vai existir. Desde que o homem existe na Terra, até os animais usam drogas. Entende? Ponto 2. Para a gente discutir uma política séria de redução de danos, a gente primeiro precisa ter uma definição do que é droga. Porque não adianta defender o uso da descriminalização e de poder portar maconha, por exemplo, para o filho do doutor poder fumar na colônia de férias, enquanto o irmãozinho está tomando pau da polícia embaixo do viaduto porque está com 2 pedras de crack. A coisa não pode ter 2 medidas assim. Ah, mas o crack é uma droga nociva. Meu, depende, cara. E a droga em si, a droga poderosa, ela não vem do pessoal de baixo. A droga vem do pessoal de cima, porque eles utilizam e o que eles utilizam sobra para a galera da rua usar. Então, por isso que a droga é tudo que é tipo de droga. Mas existe drogas piores, sim. Existe. Tem drogas que as pessoas não falam. O povo pobre já não consegue usar a heroína, mas o povo rico já usa, de classe alta, classe média. A droga vem dos mais grandes. Vai vindo e vai cair na mão dos mais fracos, mais humildes. E aí não tem outra solução para te ficar na rua sem usar química, sem usar álcool, tua mente vai estourar, tu não vai conseguir. E é por isso que as pessoas usam, para esquecer, sabe, do mundo. Então se matando, né? Acho que a fraqueza é o que é... Deixa eu ver... A fraqueza é quando tu não tem caminho nenhum, aí o único caminho é a droga. Porque tu tem a luta, tu tem como lutar, mas às vezes tu vai recair e às vezes tu prefere ficar bem longe das pessoas. Que é para não prejudicar. Eu acho que às vezes aí é a fraqueza, porque quando a gente pensa isso, mas na real não é isso que acontece. A real que acontece é que as pessoas querem ajudar, mas a gente acha que não. A gente acha que vai prejudicar
Às vezes a galera prefere ficar longe do pessoal, porque que se acha melhor que se prejudicando é melhor do que prejudicar a galera. Acho que é isso, fazer o uso longe também, para não incomodar. Eu acho assim que isso aí nunca vai acabar, sabe? Nunca vai acabar. De uso de droga, de substâncias, álcool. Isso aí nunca vai terminar. O mundo vai evoluindo e as coisas vão continuar assim. A coisa que mais me afeta nessa vida, que eu acho que tem a ver com um pouquinho de medo, não sei se a palavra é certa, o que me afeta é que eu não suporto e eu não consigo me acostumar com injustiça. Injustiça é uma coisa que me incomoda. Aí, é justo as pessoas morarem na rua? É justo um monte de gente ter um monte de coisa pra comer e um monte de gente não tem nada pra comer? É justo tu achar que uma pessoa é inferior a ti porque a cor da pele dela é diferente? Pela orientação sexual dela ser diferente? Por ela usar uma droga diferente da tua? Por ela ter estudado num colégio diferente do teu? É justo? Então eu acho que o meu maior medo é ver uma injustiça. O tempo todo, cara. Isso é triste, isso dá medo. De ver que tu corre atrás todo dia, assim, pra que diminua, sabe, essa lacuna que tem da injustiça, sabe? Porque o ideal nunca vai existir. O ideal é muito do olho de quem vê, sabe? Ah, se tivesse todo mundo com casinha verde, todo mundo com a casinha amarela, todo mundo... Ia ter morador de rua, ia ter gente usando droga. Mas o que não dá pra suportar é a injustiça. A injustiça não tem como. Vamos separar, eu vou fazer um tá bonita a salada, é boa, né? Aí, ó, vamos junto. Estamos organizando, você é festa, 8 anos. Aquela peninha?
Sonho ou desejo? Tem diferença, né, meu? Desejo é uma coisa, sonho é outra. Sonhar é que acabar a justiça do mundo, né? Isso é um sonho, não vai seguir. Agora, desejos, desejos eu tenho, né? Sei lá, desejos pessoais. Talvez conseguir me formar na universidade e minha mãe tá viva para ver isso. Talvez isso é um desejo que eu tenho. Nesse momento, que troca esse governo. Me tratar bem e ser feliz até a hora que Deus mandar subir. Espero que seja muito tarde. Bem tarde. Agora eu tô com 40 já, né? Não levar os meus filhos para esse mundo que eu passei, não quero que ele passe. O meu sonho é esse. E o meu sonho mesmo, realmente mesmo, que tanto que a minha filha me ajudou, é ajudar as crianças com câncer. Ser uma voluntária de hospital. Porque eu passei lá 1 ano e 6 meses, eu sei que é um sofrimento numa mãe. Então, o meu sonho é esse, ser uma voluntária. Não médico, né? Uma voluntária, ajudar as crianças. Eu? Ajudar ela? Eu ajudar ela. Né? Tudo que ela falou, eu vou falar a mesma coisa. Eu quero comprar uma casinha pra mim, quero viver o resto da minha vida aí, sabe? Dentro de uma casinha aí, até a morte, sabe? Até Deus quiser. Vai dar tudo certo. Nossa, Sandra nem viu. Ele não viu ainda. Cadê a Dani? Tá aqui, ó. De azul. Ai, ficou linda na faculdade. Todo mundo sai com o jornal. Não esqueçam que tem 2 semanas. Não pega. 1, 2, 3, 14. Meu samba não fez juramento, mas serve pra me confessar. Meu samba não é de lamento, é muito mais de atormentar. Meu samba não porta bandeira, meu samba não é pra rezar. Meu samba não serve pra roda, pra outro sambista cantar. Meu samba tem sua maneira, meu samba é do jeito que dá. Fazer um comercial. Vai aparecer também, Jorge? Legal. Boa tarde a todos. Hoje é Passe Livre em Porto Alegre e temos também a 101ª edição do jornal Boca de Rua, no qual eu solicito adquira o nosso trabalho. Juntos somos fortes. Até mais. Como é que isso aí, Carol? Deixa eu viver um pouquinho, Jorge. Oi. Fala. Não aceita. Nos nossos 18 anos, edição nova do nosso jornal Boca de Rua. Comemorando a nossa festa hoje. Estamos aí, ó. Estamos afiados para sair pro sinal, para divulgar o trabalho do Boca de Rua. Um beijo para vocês e acesse o nosso site. Muito obrigado. Meu samba não é pra rezar, meu samba não serve pra roda, pra outro sambista cantar. Meu samba tem sua maneira, meu samba é do jeito que dá. O meu samba não joga no ataque, o meu samba não sabe lançar. Meu samba é de beira de campo, de surdo de Naile Ganzá. Meu samba é juiz na gaveta, pro time da casa ganhar. Meu samba é o povo que come, se o time de fora virar. Meu samba é reserva que aquece, faltando 5 pra acabar. O meu samba é quem manda na pena, eu escrevo o que o samba pensar. Meu samba é o sarro que sobra na hora que ele atravessar. Meu samba é o cavaquinista quando acordar sol estourar. Meu samba é um golpe de vista, termina onde quer começar. Meu samba é ruim da cabeça, meu samba até manca pra andar. O meu samba não faz cerimônia, o meu samba não pede pra entrar. Meu samba é sem ele nem beira,
Meu samba se ajeita onde está. Meu samba não vale o que pesa. Meu samba não pesa o que dá. Meu samba é caminho sem volta, e a volta é o mundo a girar. Meu samba é o que jorra do braço, do talho que o aço cortar.